a penúltima questão ela era bem trabalhosa. Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Lógica Matemática, do curso Ciência da Computação da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Peço aos alunos que estão participando dessa aula que registrem no chat a sua frequência. O tema da aula de hoje é a introdução à lógica proposicional. E, como é de costume, nós vamos começar a nossa aula, né? Aliás, nosso segundo momento da aula, na verdade, porque a gente já começou a aula, fazendo comentários a respeito do quiz que foi passado agora. Esse quiz tinha 9 questões, tinha uma questão que valia 2 pontos, que era justamente a penúltima, que era a mais trabalhosa de todas, certo? Mas eu estou vendo aqui que a média de pontos foi muito boa, então sinal de que vocês se dedicaram bem ao estudo, né? Mantenham-se assim e todos lograrão êxito no final da disciplina, certo? Beleza? Adson, não estou lembrado dessa fala aí, mas eu tinha comentado nos vídeos de pré-aula e nas gravações sobre a notação polonesa, mas tudo bem, a gente vai conversar um pouco sobre ela agora, beleza? Gente, vamos aqui compartilhar uma tela, né? Peraí, fala, Luke. Professor, só antes da gente começar a aula, é para perguntar pro novato, tipo, se ele já tá nos grupos, né, pra gente colocar logo ele, para ele ficar logo assim, para receber as coisas, as conversas, os PDF e tudo mais que a gente manda e tal. Show de bola, bem lembrado. O pessoal que está entrando agora no reajuste, né, o pessoal que entrou, que está tendo o primeiro dia de aula hoje, vê com os meninos aí que já estavam na disciplina, como é que entra no grupo da disciplina, certo? Eu acho que eu coloquei o link desse grupo lá no sistema acadêmico, certo? Então você clica lá e entra no grupo, porque rola muita informação, a galera está muito ativa mesmo, certo? Estou muito animado com a turma de vocês, beleza? Está lá no sistema, né, Gustavo? Pronto, beleza. Gente, vamos lá. A primeira pergunta do quiz dizia o seguinte: qual das fórmulas abaixo é um exemplo de uma fórmula bem formada, certo? E aí nós temos 4 fórmulas e a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o que é uma fórmula bem formada. Bom, vocês estão começando agora o estudo de uma linguagem formal. A linguagem da lógica proposicional, ela é chamada de linguagem formal por quê? Porque ela segue todo um formalismo, né? É uma linguagem artificial, não é uma linguagem natural como o idioma português, a língua que a gente fala, né? Então, lembre-se disso, certo? Linguagens de programação podem ser chamadas de linguagens formais? Também podem ser, certo? Essa linguagem das fórmulas da matemática são linguagens formais? Também, certo? Então, nós utilizamos muito esses formalismos dentro do estudo da ciência da computação, porque ela elimina um problema muito sério, que é o problema da ambiguidade, certo? Mas vamos aqui comentar essa questão. No primeiro item, por que ela está errada? Né? Vocês podem observar aqui no primeiro item que nós temos esse conectivo aqui, que é o conectivo da negação, e é um conectivo unário. Ele está colocado de forma que ele está se comportando como conectivo binário. Só que vocês viram lá nos vídeos de pré-aula, nas gravações, que o conectivo da negação é um conectivo unário, certo? O próximo erro aqui no item seguinte está nesse ponto, certo? Nós temos o conectivo da conjunção, que é um conectivo binário, mas aí ele está colocado como se fosse um conectivo unário. E vocês devem estar lembrados que, no âmbito da linguagem da lógica proposicional, apenas o conectivo da negação é um conectivo unário. Mais adiante, quando nós chegarmos lá na lógica temporal, vocês vão conhecer outros conectivos unários, mas isso são cenas do próximo capítulo. O item correto, que a maioria acertou, parabéns a todos, vocês podem observar o seguinte, que ele está totalmente de acordo com a definição que foi dada, né, lá no vídeo de pré-aula, do que é o conceito de uma fórmula bem formada, certo? Então, vocês devem ter observado que se você seguir cada uma daquelas regras, né, que apresenta o que é uma fórmula bem formada, você consegue construir uma FBF, certo?
Então, aquela regra, aquele conjunto de regras, vocês também podem encarar elas como sendo uma espécie de algoritmo. Então, basta você seguir aquilo dali que você construirá uma fórmula bem formada. Ou, se você está diante de uma fórmula e você quer verificar se ela é ou não é uma fórmula bem formada, você pega aquelas regras, analisa se aquela fórmula ela fere alguma daquelas regras. Se ela ferir alguma das regras, então ela não pode ser considerada uma fórmula bem formada, ou seja, uma FBF. Beleza? O último item, né? O erro está bem aqui, ó. Você tem um conectivo da negação, né? Se comportando mais uma vez como um conectivo binário. E aí vocês não devem esquecer. Conectivo da negação, ele é conectivo unário. Os demais conectivos, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional, são conectivos binários. Professor, só tem esses 5 conectivos? Não, você pode, inclusive, criar próprios conectivos. Esse é um assunto que eu até abordei, eu acho que na gravação da aula do semestre passado. Eu não estou lembrado, mas eu comentei alguma coisa sobre isso. E na próxima lista de tarefa, né, essa que vai ser lançada no sistema acadêmico essa semana, tem uma questão que eu peço para vocês praticamente criarem novos conectivos. Fala aí, Gustavo. Professor, mas nessa terceira, o símbolo de negação não fica como se fosse binário, não? Na terceira aqui? É, o símbolo de negação. Não fica não. Não, no meio, o outro. Aonde, macho? Aqui? O que? É, bem. Ah, tá. Não. Deixa eu lhe explicar por quê. Veja bem, esse foi muito boa a tua pergunta, certo? Então, pessoal, vejam bem, ó. Na definição de uma fórmula da lógica proposicional, ela diz o seguinte: todo símbolo proposicional é uma fórmula. Então, esse P é uma fórmula, correto? Então, se eu analisar, começar por ele, esse P é uma fórmula. O segundo ponto da definição do que é uma FBF diz que se H é uma fórmula, então a negação de H também é uma fórmula. Em outras palavras, se P é uma fórmula, então a negação de P também é uma fórmula. Então, essa negação de P aqui, ela é a fórmula, é uma subfórmula, na verdade, certo? Então, esse conectivo aqui, ele está conectado ao símbolo proposicional P, correto? Então, não tem como você olhar para ele como se fosse um binário. Porém, essa conjunção, como você pode observar, ela se refere a esse Q, ela está conectada ao símbolo Q, e a subfórmula, que é a negação de P, correto? Então, ela está perfeita aí. Perfeito. Beleza, Gustavo? Respondida aí tua dúvida? Sim ou não? Beleza. Acho que ele está ok, porque ele baixou a mãozinha dele. Último item já está claro para vocês também, né? Gente, são componentes básicos de praticamente todo sistema lógico. Primeira alternativa, corretíssima. Linguagem, mecanismo de verificação de validade e sistema de dedução. Então, vixe, expandiu a mente, show! Moisés, o importante é que vocês abram o olho de Tandera e vocês tenham a visão além do alcance, né? Espero que todo mundo lembre dessa referência aos Thundercats. Então, gente... Eu acho que não é do tempo de vocês, né? Mas depois vocês procuram aí no YouTube. O Samuel entendeu a referência, beleza, né? Gente, é cultura pop, cara. Isso é cultura pop. Beleza? Pronto, o Gilberto tá do tempo dele. Show! Beleza. Então, gente, voltemos aqui para os nossos comentários. Então, o que é que nós vamos fazer ao longo desse semestre? Primeiro, nós vamos estudar vários sistemas lógicos. A gente está começando agora, que é a lógica proposicional. E em cada um deles, nós vamos estudar primeiro uma linguagem, depois um mecanismo de verificação de validade e, por último, um sistema de dedução. Então, essa vai ser o nosso roteiro, correto? Então, a gente começa sempre com a linguagem. Por quê? Porque a linguagem é o meio através do qual a gente expressa conhecimento, certo? Então, por isso que a linguagem é o ponto de partida. E da mesma forma como vocês foram alfabetizados lá na infância, aprendendo primeiro um alfabeto, aqui vocês também estão começando com um alfabeto, que foi
o alfabeto da linguagem da lógica proposicional, certo? Bom, os outros itens nem compensa muito a gente comentar, porque eu fiz mais para bagunçar a vida de vocês. Mas vejam bem, o segundo item, né, que eu coloquei aqui, quantificadores, né? Os quantificadores que é o ponto errado do segundo item, certo? Na verdade, quantificadores a gente faz parte do alfabeto da linguagem da lógica de predicados, que é o nosso próximo sistema lógico, né? Mecanismo de verificação, linguagem e operadores. Aqui também confundi vocês colocando linguagem e operadores. A gente sabe que os operadores fazem parte da linguagem, certo? Entendido? Então aí faltava o quê? O sistema de dedução. Beleza? Bom, essa daqui, show de bola, 100%, todo mundo acertou. Princípio lógico que diz que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Princípio da não contradição. Não esqueçam jamais que, além do princípio da não contradição, nós temos o princípio do terceiro excluído, que diz que uma proposição, ou ela é verdadeira, ou ela é falsa, não podendo ser uma terceira opção. Professor, em todo sistema lógico, vale o princípio do terceiro excluído? Não. Tem sistema lógico que o princípio do terceiro excluído não é válido, certo? Mas isso são assuntos para um grupo de estudo, para um aprofundamento desse assunto de lógica, certo? Foge um pouco do nosso escopo, né? Se não me engano, a lógica intuicionista, ela é um sistema lógico que, para ele, não vale o princípio do terceiro excluído, e, se não me engano, também a lógica fuzzy, né? Na lógica fuzzy, a gente trabalha com graus de verdade. Fala aí, Luke. Eu tinha visto, eu não sei se foi no seu vídeo, mas eu acho que foi. Mas é que, tipo assim, quando a lógica do terceiro excluído, você tem você tem a opção de ser verdade ou de ser falso. E aí, tipo assim, digamos que você deu um exemplo, este lugar está quente. Aí pode ser verdade, pode ser falso, mas, tipo, com a lógica do terceiro excluído, poderia ser, tipo, um pedido para abrir uma janela, para, tipo, ligar um ventilador, para, tipo, fazer, tipo, criar tipo, dar um comando para que melhore aquela situação. Aí, tipo, não é só verdadeiro ou falso, tipo, aqui está quente, é verdade ou é mentira? Pode ser um comando para dizer assim, abra a janela para que fique mais fresco, ou ligue o ar-condicionado para que esfrie. Tipo, eu tinha visto isso em algum lugar, só que eu não lembro onde foi. Luke, o Renan acabou de escrever lá no chat. Na verdade, é o que ele chamou de pragmatismo, né? Então, a gente pode analisar as sentenças a partir de uma perspectiva sintática, de uma perspectiva semântica e de uma perspectiva pragmática. Aí, isso agora a gente já está entrando um pouco no campo da filosofia, certo? Mas como vocês abriram o parêntese, vale a pena a gente comentar. Então, vejam bem. Na pragmática, né, que isso é parte da filosofia da linguagem, a análise das sentenças não é somente restrita a verdadeiro e falso, certo? Então, o exemplo que tu deu é fantástico. A pessoa diz assim, tá fazendo calor. Então, qual é a intenção da pessoa de falar essa frase, né? É que alguém ligue o ar-condicionado, que alguém ligue o ventilador, como você mencionou aí. E realmente eu mencionei isso num dos vídeos que vocês assistiram, certo? Mas é isso. Na lógica proposicional, as sentenças, que são as sentenças proposicionais, elas só podem ter dois tipos de valores, ou verdadeiro ou falso. Ou seja, na lógica proposicional, a gente não trabalha com a dimensão pragmática, né? Por isso que na lógica proposicional, a gente não considera sentenças imperativas, do tipo, abra a porta, né? Então, uma sentença imperativa, ela não tem valor de verdade, né? É uma ordem que você dá. Uma sentença interrogativa, ela também não tem um valor de verdade, certo? Por isso que somente as sentenças que possuem valor de verdade, verdadeiro ou falso, são as sentenças que são analisadas pela lógica proposicional, certo? Quando a gente chegar na lógica de predicados, vocês vão ver que nós passaremos a analisar sentenças que trabalham com a ideia de quantificação. Quando a gente chegar na lógica modal, a gente vai trabalhar com sentenças que lidam com a ideia de tempo, de modalidade. E assim existem vários e vários sistemas lógicos, certo? A gente poderia passar um ano inteiro estudando os diversos sistemas lógicos, beleza? Mas muito boa a sua colaboração. O Renan também lembrou aí do pragmatismo, show de bola.
E continue participando, que isso enriquece mais a aula. Gente, essa alternativa aqui, algumas pessoas se confundiram, né? Talvez não tenham prestado muita atenção no que eu falei no vídeo, tá bom? O conjunto dos números naturais poderia ser usado para constituirmos uma linguagem? Não. Por quê? Porque numa linguagem eu preciso de um alfabeto, né? Entendido? E foi dito que um alfabeto ele precisa ser um conjunto finito, certo? Talvez a questão não esteja muito bem formulada, eu até admito isso, né? Talvez eu poderia ter formulado melhor essa questão. Mas, vejam bem, quando todo alfabeto, né, isso independe de ser uma linguagem natural ou uma linguagem artificial, ele precisa ser um conjunto finito. Ponham isso na cabeça de vocês. Lá na frente, vocês vão estudar uma linguagem, ou uma disciplina chamada Linguagens Formais e Autômatos. Então, essa noção de alfabeto, de linguagem, também vai ser explorado lá. Mas vocês vão aprender muita coisa comigo aqui em lógica e em matemática discreta que serão utilizadas em formais e autômatos, tá certo? Mas um princípio primordial é que todo alfabeto, para ele fazer parte de uma linguagem, ele precisa ser um conjunto finito. O conjunto dos números naturais, como todo mundo aqui sabe, é um conjunto infinito. Então, eu não posso utilizar ele para a gente construir uma linguagem, certo? Entendido? É nessa perspectiva. Então, eu realmente reconheço que a questão não foi bem formulada. Eu posso até, de repente, reconsiderar aqui os que não acertaram a questão, né? E dar uma pontuação para todo mundo. Mas entenderam? Beleza, né? Gente, vamos adiante aqui. Refere-se ao significado dos símbolos usados em um alfabeto. A maioria acertou, é a semântica. Então, nesse momento, a gente está estudando somente a sintaxe. É o componente sintático da linguagem. Então, a gente está estudando o alfabeto, está estudando a ideia de fórmula. É como se vocês estivessem sendo alfabetizados, né? Primeiro, vocês aprenderam o alfabeto, né? O abecedário, como diziam antigamente, e que depois vocês aprendiam os fonemas e tal, aquela coisa toda. Depois é que a gente parte para quê? Para o significado. Ou seja, eu tenho aqui uma fórmula. Essa fórmula, o que é que ela me diz? Ela é uma fórmula tautológica? Ela é uma fórmula válida? Ela é uma contradição? E isso são cenas do próximo capítulo, certo? No momento, o que vocês precisam compreender bem é a noção de fórmula bem formada, né? Quando é que eu tenho uma fórmula bem formada? Quando é que eu tenho uma fórmula que não é um FBF, né? Compreender os conceitos de comprimento de fórmula e tal, tudo aquilo que eu já falei para vocês, certo? Então, semântica é assunto do nosso próximo encontro, beleza? Nesse momento aqui a gente está na sintaxe. Bem, aqui essa pergunta aqui ela é bem interessante. A linguagem objeto da linguagem da lógica proposicional, ela é composta pelos símbolos proposicionais, símbolos de pontuação e conectivos proposicionais. Gente, toda e qualquer linguagem, ela tem uma linguagem objeto, né, e tem o que a gente chama de metalinguagem. A linguagem objeto, eu vou usar aqui um exemplo que eu peguei no livro do professor João Nunes, esse livro aqui, ó, certo? Esse daqui é a terceira edição do livro Lógica para a Ciência da Computação e Áreas Afins, e ele usa o seguinte exemplo. Vamos supor que você tem a frase I love New York, né? Então, essa frase, qual é a linguagem objeto? É o inglês, certo? Mas, se eu disser que, eu olhar para aquela frase e ler assim, eu amo Nova York. Então, o significado, né, o que você entendeu em português dessa frase escrita em inglês é o que a gente chama de metalinguagem, certo? Então, quando você lê uma fórmula da lógica proposicional, né, um P conjunção Q, né, aquele símbolozinho está lá, e então você lê P conjunção Q. Essa frase é o quê? A metalinguagem, certo? Não é a frase que você escreve em português, ela está na metalinguagem. Mas a fórmula que está escrito utilizando símbolos proposicionais, símbolos de pontuação e os conectivos lógicos, elas são o quê? Estão na linguagem objeto. Beleza? Então, a maioria acertou, é verdadeiro. Então, são esses os componentes da linguagem objeto. Fala aí, Vitor. Essa questão estava um pouco confusa, porque, tipo, quando você deu a explicação, você também falou de símbolos de verdade. Aí ficou um pouquinho confuso. Eu não sabia se você colocava o verdadeiro ou se você colocava o falso. Porque
por um lado estava verdadeiro, por uma análise, por outra análise estava falso. E eu acabei concluindo como falso. Entendeu? Beleza, Vitor. Ó, deixa eu só explicar para a galera a questão do símbolo de verdade. O símbolo de verdade, ele é uma espécie de constante, né? Então, nem sempre ele aparece na definição dos componentes do alfabeto da linguagem, de uma linguagem, certo? Entendido? Até compreendo, Laércio, a tua confusão, certo? Mas ficou claro para você a questão aqui da diferença entre linguagem-objeto e metalinguagem? Tranquilo, né? Ah, não, isso aí já tinha ficado claro há muito tempo. Pronto. Mas a questão do símbolo de verdade, vocês vão entender melhor quando a gente trabalhar com a semântica, certo? Aí na próxima semana, nosso próximo encontro, mas vocês já vão se adiantar, porque vocês vão assistir os vídeos, né? E tentar fazer a próxima lista, certo? Mas ela está muito mais relacionada com a semântica do que mesmo com a sintaxe. Os símbolos, eles, como eu disse, são constantes, né? Elas simbolizam a verdade, o valor falso, o valor verdadeiro, tá bom? E também no nosso segundo tempo, que eu vou resolver a lista, e a gente pode abordar isso aí também, tá certo? Gente, vamos adiante aqui, que já está de noitinha. Bom, a imagem abaixo, né, a imagem era uma fórmula da lógica proposicional, ela simbolizava o quê? Né? Primeira opção corretíssima, maioria acertou, um esquema de fórmula, uma vez que as letras gregas φ e psi não fazem parte do alfabeto da lógica proposicional. Gente, aquela imagem, deixa eu até colocar aqui um outro... Aquela imagenzinha... Falou que elas eram variáveis. Oi? Falou que o φ e o psi eram variáveis. Ah, certo. Era mais ou menos isso daqui, né? Era o símbolo, a fórmula. Vamos supor que fosse, né? Então, alguns autores utilizam essas letras gregas φ e psi, assim como outras letras gregas, para construir os chamados esquemas de fórmulas. Nesses esquemas de fórmulas, essas letras elas simbolizam, né, outras fórmulas. E aí, como o Laes falou, elas podem ser encaradas como variáveis, né? Que no lugar delas eu posso colocar outras fórmulas, certo? No caso do professor João Nunes, no livro dele, ele costuma utilizar uma simbologia que é o seguinte: é uma letra P ou uma letra Q com esse tracinho, né? Parece um mu, né? Sobre a letra. Isso vai variar muito de autor para autor, mas o importante é o quê? É que vocês possam ter essa noção de estrutura, né? Então, esse símbolo aqui não é uma fórmula, ela é uma estrutura de fórmula. E aí, nessa estrutura de fórmula, eu posso, né, a partir dela, construir outras fórmulas, beleza? Por exemplo, eu posso dizer que isso daqui é uma estrutura de fórmula, que essa fórmula aqui, né, P condicional Q, ela cabe nessa estrutura. Também eu poderia colocar que P de junção Q condicional R de conjunção não S também cabe nessa estrutura. Por quê? Porque tranquilamente isso daqui, ó, é o meu φ e isso daqui é o meu psi. Beleza? Tranquilo aí para vocês, né, galera? Tranquilo? Bom, vamos voltar lá para as nossas perguntas, né? Bom, as outras alternativas era só para confundir a mente de vocês. Bom? Bem, agora a penúltima questão, que eu também já deixei preparada ali uma explicação mais detalhada, né, para quem não entendeu bem o que era a notação polonesa. Então, na questão anterior, nessa questão, nós tínhamos uma fórmula escrita em notação convencional e as opções eram a mesma fórmula escrita em notação polonesa, certo? Então, teve um dos vídeos que eu apresentei lá como é que funcionava a notação polonesa e um algoritmo que você seguia esse algoritmo para poder, né, converter qualquer fórmula escrita em notação convencional para notação polonesa. A notação polonesa, e eu já vou passar aqui para o outro ponto, certo? Eu tinha preparado, ela é muito boa para a gente implementar em computador, certo? Vocês haverão de concordar comigo que a notação polonesa é um tanto confusa para nós seres humanos. Essa notação convencional é mais direta, certo? É mais fácil da gente entender. Mas vamos lá.
A fórmula em si era essa daqui, né? Vocês estão lembrados? Beleza? Então, o algoritmozinho, certo? Ele é bem simples. Primeira coisa que vocês vão fazer, ó, presta atenção no que eu estou falando, certo? É numerar cada um dos conectivos, certo? Nesse caso aqui, eu fiz uma pequena modificação no que o professor João Nunes coloca no livro dele, que eu numerei somente os conectivos binários. Eu não numerei o conectivo da negação, porque isso não vai mudar muita coisa para mim no frigir dos ovos, certo? Pronto, numerei cada um dos conectivos. Aí o que é que a gente vai fazer? Logo em seguida, a gente observa quais são aquelas subfórmulas mais internas. Vocês devem estar lembrados do conceito de subfórmula que eu falei no vídeo de pré-aula ou nas gravações. Então, eu coloco um tracinho, né, eu sublinho aquelas fórmulas mais internas, certo? Aquelas subfórmulas, desculpa. Logo em seguida, o que é que a gente vai fazer? Sublinhar das fórmulas mais internas, as subfórmulas mais internas, eu as converto para a notação polonesa. E vocês devem estar lembrados que na notação polonesa, as regras são mais ou menos o seguinte. Toda fórmula P, todo símbolo proposicional P é uma fórmula. Se P é uma fórmula, então não P também é uma fórmula. Se P e Q é uma fórmula, então conjunção PQ é uma fórmula. E assim sucessivamente. Ó. Então, aqui a disjunção na notação polonesa, aqui a condicional na notação polonesa, e aqui a bicondicional na notação polonesa. Beleza? Então, a notação polonesa ela é chamada de notação prefixa. Por quê? Porque o conectivo ele vem antes, né? No caso da notação convencional, ela é uma notação infixa, porque o conectivo ele vem entre os dois operandos. Beleza? Bom, e aí, como é que a gente faz, como é que a gente converte uma fórmula que está escrita em notação polonesa, aliás, notação convencional para notação polonesa? Então, vamos lá. Primeiro, eu já falei, numera todos os conectivos binários. Depois, sublinha as subfórmulas mais internas. Uma vez sublinhadas as subfórmulas mais internas, você as converte para a notação polonesa, como vocês podem observar que eu fiz aqui e aqui, e elimina a numeração. Então, vocês podem observar que o número 1 e o número 4 eu eliminei. Ficaram somente o 2 e o 3. Bom, logo em seguida, o que é que a gente vai fazer? A gente vai repetir o processo, né? Então, agora, quais são as fórmulas mais internas? Essa daqui, ó, que eu já sublinhei. E aqui, nesse parênteses, eu não tenho mais fórmula mais interna, subfórmula mais interna, porque já está convertido, certo? Então, vou trabalhar só com essa daqui. Aí, bem aqui, o que é que vai acontecer? Esse conectivo da condicional, ele vai passar para onde? Ele vai passar para antes do conectivo da disjunção, que essa subfórmula já está em notação polonesa. Eu pego esse R, aproximo mais, e aí obtenho essa fórmulazinha aqui, ó, essa subfórmula. Apaguei o 2, restou quem agora? O 3, né? Bom, só resta-me agora converter essa fórmula aqui para a notação polonesa. O que é que vai acontecer? Essa conjunção vai lá para frente, né? Vai para frente do conectivo da condicional, certo? Apago o 3, ó, passei aqui o tracinho e vou lá. Chegamos a essa fórmula aqui, certo? Bem, como eu havia dito para vocês, a notação polonesa ela não é muito amigável para seres humanos, mas computacionalmente falando, ela é excelente. Por quê? Primeiro de tudo, a gente não usa símbolo de pontuação na notação polonesa. Isso representa o quê? Economia de espaço de memória. Segundo, para você colocar isso aqui dentro de um vetor, que é uma estrutura que vocês vão estudar com o tio Alisson em lógica de programação, é muito mais fácil, certo? Você coloca isso aqui dentro de um vetor e tal, beleza? Isso para você construir um provador automático de teoremas, assunto que a gente vai ver no futuro, certo? Entendido? Então, em termos computacionais, a notação polonesa ela é muito mais amigável, muito mais interessante. Para seres humanos, a notação polonesa não é nem um pouco amigável, correto? Entendido? Ah, professor, e como é que a gente faz a conversão de notação polonesa para notação convencional? Fica o desafio para vocês. Mas no livro do professor João Nunes tem o algoritmo, viu?
Eu vi que alguém tem esse livro aí, certo? Beleza? Lucas, nesse livro aqui, no livro do professor João Nunes, tem essas regras. Lá no final do capítulo 1, nessa edição, tem o algoritmo, tem a definição do alfabeto, aliás, uma redefinição do alfabeto a partir das regras da notação polonesa. Beleza? Beleza? Gente, vamos voltar para cá, para a nossa última questão. A gente fecha. Pronto. A última questão, uma linguagem é um sistema de símbolos que serve como meio de comunicação. Essa é a definição clássica do que é uma linguagem. Seja ela uma linguagem escrita, seja ela uma linguagem falada, seja uma linguagem pictórica, né, como, por exemplo, os ideogramas japoneses, chineses ou orientais. Então, são símbolos que a gente utiliza para comunicar. Beleza? Gente, eu vi as notas aqui do quiz e fiquei muito satisfeito, né? Então, aqui, ó, sinal de que a galera estudou, né? Está se dedicando. Então, é isso, é por aí, galera. Certo? Bom, pessoal, vamos agora àquele nosso intervalinho, certo? Vou parar aqui a apresentação. 10 minutinhos, são 10h53, às 11h03 a gente volta, tá bom? Vou aqui interromper a gravação. E quem não registrou presença agora, não se preocupa não que na próxima, no segundo tempo, registra.